Estamos ao vivo, galera. Hoje um bate-papo com o diretor de arbitragem da MTI, Paulo Carvalho. Só aguardar um pouquinho aí. Galera entrando, galera chegando. Velho, esse é o passado, mano. Tô nada, velho. Sou velho. 44, mano. Aguardando o Paulo aceitar aí a chamada, tá? A gente já vai começar. Já enviei o convite pra ele, só aguardando. Vou chamar de novo aqui. Ué. Paulo entrou e saiu. Você entrou com outro perfil, Paulo? Ah, tá. Vamos ver. Mal... E aí, Paulo, tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Parece que tá um pouquinho baixo, mas parece tá, acho que dá pra ouvir legal. Eu chegar mais próximo da câmera aqui, que aí fica minha Agora cara tá no agora ar. melhor. Tá tudo bem aí, Mauro? Só essa porcaria aí ferrando todo mundo, né? Ah, isso aí não vai ter jeito, vai ter que aguardar aí um período aí. Esse período aí parece que vai ser um pouquinho extenso, né? Mas Pois é, meu. não tem como a gente fazer outra coisa, né? Que a única coisa que Pois a é, gente pode fazer é seguir as orientações e aguardar. com certeza. E se preparar para quando voltar, né? Todo mundo tá aí bem, todo mundo bem, né? Porque senão esperar voltar para depois se preocupar é complicado, né? Isso é bem típico do brasileiro, né? Então. É, E além de quando terminar toda essa problemática aí, a gente ainda vai ter uma situação econômica que não vai estar muito estável, né? Vai estar bem governada aí. Então, Exato. vai ser um pouco duro para todo mundo, mas de todos os males aí, tendo saúde, acho que no final a gente Com certeza. consegue correr atrás. Pô, vai sair, Leandro? Acabei de entrar, então tu vai sair. Tu é sem Tem a vergonha, hein, cara do cara? Leandro, né? Caraca, Ei, cara. Leandro, hein? Pensei que você ia me ajudar aqui, que os caras falaram que ia fazer um monte de pergunta aí de regra aí, caramba, aí eu ia ter que pedir ajuda para os universitários, já vai me abandonar, cara. Bom, Paulo, seguinte. Eu vou fazer como eu sempre faço. Faz um resumo aí de como você se iniciou na luta aí, como você se interessou pelo Muay Thai, até você chegar a se interessar pelo Muay Thai. E aí a arbitragem, como aconteceu na sua vida. Então, vamos lá. Eu comecei no Muay Thai lá pelo, eu nem lembro direito, lá pelo ano de 99, com o introdutor do Muay Thai aqui na Baixada Santista, que foi o Emerson Naja, né? Acho que todo mundo daqui, se Sim. não foi, se não se iniciou com ele, foi algum aluno de algum professor dele. Então, eu fui um dos primeiros alunos do Emerson Naja. É, e mais ou menos em 99, 98, nem me recordo aí o tempo. É, Depois eu treinei um pouco lá com o Sandro de Castro, na Thai Center, fiquei um período com ele, depois eu virei funcionário público, fiquei aí 10 anos no funcionalismo público, porém eu não estava afastado do Muay Thai, mas também não estava tão presente por conta das tarefas do dia a dia, do trabalho. Então eu
acompanhava, mas não estava tão presente como eu estou hoje em dia, que eu estou trabalhando só com Muay Thai. Depois de 11 anos no funcionalismo, aí eu saí do funcionalismo público e achei por bem me dedicar só ao Muay Thai. Aí voltei aí com força total, aí com a minha academia e tudo mais. Referente à arbitragem, Mauro, isso é uma ideia, uma situação bem atípica e inusitada. Todo mundo sabe que as regras do Muay Thai chegaram muito distorcidas, né? Totalmente. Antigamente era de um jeito, aí foi se adaptando. Existem algumas pessoas que dizem que há o Muay Thai antes da MTI e pós a MTI, porque foi a introdutora das regras, foi a MTI. Eu nem fazia parte ainda do quadro da MTI, mas aquela galera que puxou lá no início disse que fez uma mudança radical, isso aí por volta de 2011. Então tem essa. O pessoal diz essas coisas. Acontece que em 2000, se eu não me recordo bem, eu sempre fico de ver, mas eu esqueço. Em 2013, eu fui para a Tailândia e fui lutar lá, né? Aí lutei num evento bacana lá e tal. Até valia uma moeda boa, era um GP grande. E ganhei a primeira luta, passei para a segunda luta, e nessa segunda luta, que eu estava ganhando a luta, estava bem, pá, apostador, pá, tudo jogando em cima de mim e tal, e eu, pô, já ganhei a luta. Aí no terceiro round, eu levei uma joelhada que quebrou a minha postura. Eu não caí, eu senti, óbvio, o golpe, mas quebrou totalmente a minha postura. Aquele teatro que a gente tem que fazer, que hoje em dia a gente sabe como é que tem que fazer e como funciona, eu não fiz. Então eu levei essa joelhada aí, quebrei totalmente o quadril para trás, até abaixando um pouco a cabeça, coisa que a gente vê aí que é totalmente inadmissível no Muay Thai. Então o que que acontece? Eu venci praticamente a luta inteira, era de 3 rounds porque era GP. No meio, do meio para o final do terceiro round, eu levo uma joelhada que acaba com a minha vida. E eu perco a luta por conta de uma joelhada que o atleta quebrou minha postura. Isso aí, tipo, e pior que eu terminei a luta achando que eu ainda tinha vencido, né? Porque eu falei, pô, fiz muito, eu bati muito no cara. Bati muito, 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 muito. Não é possível, cara. Aí quando levantaram, eu falei, não, não acredito nisso. Aí eu fui, logo quando eu desci, aí já conversei com o Tai lá que estava de core, aí ele falou, ó, você quebrou muito a postura ali, você demonstrou muito para o juiz que você sentiu o golpe, e foi por conta disso que você perdeu a luta. Eu falei, caraca, mas eu lutei 2 rounds muito melhor que o cara, e eu vou perder a luta por causa de um round, ou de uma ajoelhada, um golpe que eu quebrei totalmente minha postura. Ele falou exatamente isso. Aí a partir daí em diante, 2013, aí eu ingressei na MTI, comecei a participar de cursos e tal, aí fiz algumas consultorias, depois disso eu tive 5 temporadas na Tailândia é, já não lutei mais, fui só com a intenção de adquirir conhecimento referente a regras, aí fui lá, fiz consultorias e todas as vezes que eu vou, óbvio que a gente dá um treininho e tal, mas até pela idade, que nem me interessa mais lutar, se bem que faz 12 anos atrás que eu lutei no Portuários aí para brincar, mas só para brincar. É, eu sempre vou com a finalidade de estar buscando conhecimento e informações a respeito de regras e arbitragem. Eu me foquei nisso porque eu acho que o Muay Thai ele é um jogo muito complexo, um jogo muito dinâmico, no qual você não precisa ser mais forte, você não precisa saber lutar mais que o seu oponente, mas se você souber jogar na regra, você consegue levar essa luta. Então, o Muay Thai, eu nem chamo de luta, eu chamo de jogo. Se Jogo. você souber jogar o jogo, você vence. Pô, E é show. isso aí, é uma história bem bacana que até ou a gente aprende no amor ou na dor, né? Eu Exatamente. aprendi que eu tinha que entender regras na dor ali, quando eu perdi 30 mil ali numa joelhada. Eu falei, cacete, mas é assim mesmo. E aí, tipo, depois você pegou, que você falou, você foi lá para se especializar mais na regra e tudo mais.
Mas aí, e como você chegou a esse ponto de se tornar diretor de arbitragem da MTI? Então, tudo, eu acho que tudo na vida e tudo caro, né? Primeiro eu me tornei diretor de arbitragem, hoje eu sou diretor, além de arbitragem, de cuidar da parte toda da arbitragem, com outros colegas que também são diretores de arbitragem, eu sou diretor executivo, faço parte da executiva dela. Tá. Acho que tudo na vida tem que se dar através do trabalho, né, cara? Não é. Eu costumo dizer, Mauro, não tô, você não vai me ver nunca falar mal de ninguém, cara, mas eu tenho uma mentalidade de que o trabalho ele fala mais alto que tudo. Com certeza. E papel e Facebook aceita tudo que você escreve, cara. Então, eu sou muito contra esses markets. Quando você falou, você fez o convite para mim, aí eu falei, pô, Mauro, estou empenhado aqui com trabalho, não sei o quê, mas assim que liberar, pode ter certeza que eu dou um toque, foi o que eu fiz. É, eu acho que o trabalho é fundamental. E a diretoria, tanto a diretoria quanto o presidente, visualizaram lá o meu trabalho, tanto na arbitragem. Quando eu passei para diretor de arbitragem, no comando daqueles árbitros que ali estavam, os árbitros são todos meus amigos. Brasília Muay Thai, não faz isso, pelo amor de Deus, cara. É, mas aí foi visualizando, aí foi surgindo aí o convite para a diretoria de arbitragem, assumi, tive êxito nisso aí, coloquei uma postura nova nos árbitros, coloquei algumas coisas na cabeça deles lá, que a gente vê lá fora, e a gente vai implantando. Aí me deram aí o convite de diretor executivo aí, e eu também aceitei. Aí a gente está nessa batalha aí árdua aí, de tentar difundir o Muay Thai aí da forma como ele é, da forma correta, sem dizer que a gente sabe de tudo. Existem muitas pessoas qualificadas, tanto no Brasil quanto no exterior, brasileiros lá fora, como aqui no Brasil existem muitos brasileiros qualificados, tanto no quesito regra, quesito treinador, atleta, mas o que eu sempre digo, até fugindo um pouco do assunto, Facebook e papel, ele infelizmente ele aceita tudo, né? Com certeza. O que escreverem ali, ele vai aceitar. Cabe a mim procurar e verificar se aquilo é verdade. Se eu chegar aqui para você e falar que eu sou grau branco, ponta prata, 29º dan eu falei. Agora cabe a você procurar e verificar isso, se é real ou não. É o que eu costumo também falar a respeito de galera, tem muito picareta no Muay Thai, só tem Todo picareta, lugar tem ou no Muay um Thai, monte de picareta, né, cara? ou em qualquer lugar, porque tem público para eles. A Claro. partir do momento que o público levantar um pouco do sofá, for no YouTube, for no Facebook, buscar a vida a vida regressa daquele profissional e verificar se ele é tudo aquilo que ele fala, Olha o Leandro causando aí, ó. ganha dinheiro, né, Leandro? Eu não sei, a minha conta está meio vazia, mas beleza. A partir do momento que a gente levantar lá da cadeira, da nossa zona do conforto e procurar referências desse profissional, a gente não vai estar só nos ajudando, a gente vai estar nos ajudando aquele bom profissional a ter pessoas do lado dele e diminuindo esses picaretas aí. Ajuda todo mundo, mas basta quem está interessado na arte levantar um pouquinho e procurar. Como eu falei, eu posso dizer que eu sou o cara, eu sou o cara. Sou o cara, peraí. Vá lá, procura lá, vai no YouTube, procura, verifica se esse profissional é realmente essa pessoa qualificada. Não é só de boca, porque falar e fazer qualquer um, falar e escrever qualquer um consegue hoje em dia. Agora, resultados, isso é difícil. Já só um minutinho que eu falo pra caramba, o Mauro, mas é porque eu vi outro dia, até estava comentando, aí o Leandro está ciente, um cidadão aí, não, venha treinar com um dos melhores treinadores do Brasil. Se um é um dos melhores treinadores do Brasil,
O que um treinador faz? É atleta, são campeões, são atletas. Pô, mas esse cara ele não tem um campeão, não tem um atleta sequer. Como ele pode se auto-intitular? Mas aí a pessoa lê aquilo e fala, olha, ele está falando que ele é o melhor treinador do Brasil. Peraí, então eu vou lá. A pessoa tem que pesquisar e verificar a veracidade desse fato. É muita gente dando seminário de regras qualificadas, mas tem muita gente dando seminário de regras que não tem qualificação. Tem muita gente dando seminário de Maical que não tem um atleta que é Maical. Como pode uma coisa dessa? São coisas que eu fico... não é falando mal de A ou B, é falando mal do sistema em geral, que a gente mesmo, as pessoas que reclamam da picaretagem, não correm atrás para ver realmente quem é ou não é picareta. Isso torna um ciclo em que prejudica quem trabalha sério, quem trabalha errado se vangloria, se cresce e vai prejudicar a pessoa também. Então é um ciclo aí que pode ser evitado simplesmente se a pessoa for buscar e conhecer quem é quem. É isso aí. Esse é meu ponto de vista a respeito dessa Eu vou aproveitar um comentário. Um comentário que foi feito aí, o Brasil é Muay Thai. São duas perguntas. Tá? Então eu vou fazer a primeira, você me responde e dá o remendo a segunda. O que é pior, ser árbitro ou juiz? Árbitro, né, para quem não tem não acompanha muito. O árbitro é o central, juiz é quem pontua a luta, né? Então, o que é pior? Ser central, ser árbitro ou ser juiz? Aí depois vem a segunda pergunta. No meu ponto de vista, um árbitro, quando a gente fala em árbitro sempre central, sua nomenclatura em tailandês, Kamakampu Tatsen, só para nível de conhecimento. Quando é árbitro, ele só tem a função de estar fazendo com que as regras sejam preservadas ali e a integridade dos atletas sejam também preservadas e as regras seguidas. Esse é o principal fundamento dele em cima do ringue. Juiz, ele vai julgar. Boa noite, senhor, meu amigo. Juiz, ele vai estar sempre julgando a luta. Então, ao meu ver, um árbitro bem qualificado, ele não tem muita dificuldade. Um juiz bem qualificado, ele também não vai ter muita dificuldade em enxergar o jogo. Eu não acho nenhum nem outro. Eu acho que existem lutas, sim, que são mais difíceis de julgar, bem como de arbitrar. Mas conseguir diferenciar um papel do outro, qual o mais difícil, eu não consigo enxergar. Desde que o profissional seja bem qualificado, ele consegue desempenhar qualquer uma das funções com êxito. Tá. E com quem? Então, agora a segunda pergunta. Com quem qual é o pior cenário? Lidar com aquele que não conhece a regra e vai lá no campeonato de Muay Thai para lutar, ou aquele que fez aí alguns cursos, independente de ser curso bom ou não, mas ele não tem entendimento da regra, mas ele acha que ele tem. Então, qual é pior? O cara que sabe que precisa aprender e está estudando, mas acha que sabe, mas não sabe ainda, ou aquele que não tem conhecimento nenhum da regra? É umas perguntas complicadas, hein, Mauro? Não, mas não tem problema, a gente vai debater. O que acontece? Eu até posso exemplificar com situações aí, tá? Depende, eu acho que depende muito da educação de cada um, né? Perfeito. Tanto o rapaz que é leigo, se ele chegar com educação e perguntar, ele vai ser muito bem tratado pela equipe de arbitragem, por mim como diretor, se estiver no dia, ou outro diretor. Depende muito da educação, bem como esse que se diz conhecedor, sendo ou não sendo, também vai ser tratado muito bem. Vou exemplificar com as duas hipóteses. Eu estava diretor de arbitragem num evento em São Paulo, interior de São Paulo. Aí acho que eu não me recordo, Bragança, não sei, interior. Faz um tempinho, uns 2 anos, sei lá. Aí o rapaz veio perguntar para mim se as lutas iam valer cotoveladas. Aí eu falei, meu amigo, vão valer cotoveladas. Ah, mas por que na circular, que não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, não, vão valer cotoveladas. Não, mas é que... Aí na terceira vez eu falei, amigo,
que está escrito ali? Campeonato não sei o quê de Muay Thai. Então, não é um campeonato de Muay Thai. Campeonato de Muay Thai usa-se cotovelos. Então, vai valer cotoveladas. Aí ele, pô, mas você é muito ignorante. Eu falei, pô, tô te falando pela terceira vez, amigo. Não é questão de ignorância, é questão de entendimento, né? Se eu já falei 3 vezes que vai valer cotoveladas, é que vai valer. Outro caso de um rapaz que ele é diretor, não sei se ele é diretor, mas ele é ou formador de árbitros, não sei. Também veio me indagar a respeito de uma luta que eu estava de diretor, mas veio na educação. Pô, não concordei com esse resultado e eu queria saber o porquê. Aí eu falei, então, amigo, eu estou diretor de arbitragem. No final do, do, do evento, eu não vou parar o evento para te dar explicação. Se você quiser uma explicação, no final eu converso com os juízes que julgaram e explico para você o porquê disso, mas eu não vou parar o evento. Não, não, tudo bem. No final ele voltou, maior humildade, conversei com o juiz e passei para ele, ó, às vezes a gente como treinador, cara, não consegue verificar a luta com um olhar técnico, leva muito pela emoção, valoriza muito os golpes do seu atleta, mas a luta se deu assim, 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 assim. Não, cara, obrigado pela sua atenção, nossa, educação. Então, dependendo da educação, sempre quando há educação, tanto pela parte do reclamante quanto pela equipe de arbitragem, isso aí vai ser perfeito, cara. Não tem um porquê, tá? Até hoje, para mim, graças a Deus, nunca tive problema com treinadores. O que alguns treinadores reclamam da minha pessoa, tem o Reinaldo aí, Leandro, que são árbitros, é que quando eu estou trabalhando, eu dificilmente vou ser simpático e conversar com todo mundo, porque uma equipe de arbitragem, ela deve ser sempre profissional. E esse profissionalismo requer da parte dos integrantes nada de piadinha, de risadinha, de brincadeira com o treinador, com o atleta, porque isso pode dar, posterior numa luta com um resultado duvidoso, pode dar lá um questionamento ou algo do tipo. Então, eu prego sempre para os meus árbitros, o pessoal que está trabalhando comigo, e eu mesmo, evitar ao máximo. Vai lá, cumprimenta fulano, beltrano e ciclano, faz o essencial. Teve até um curso que eu fui dar no Sul, que o rapaz falou, poxa, Paulo, caramba, eu tive lá nos eventos lá, cara, o cara que não descia aqui era você, mas eu tô vendo que você, pô, totalmente diferente, mudei meu conceito. Eu falei, então, cara, porque quando eu trabalho, realmente eu não falo com ninguém. O As pessoas máximo que eu confundem puder... muitas coisas, né, cara? Existe um Tipo, contexto muito grande. A equipe de arbitragem, ela vai julgar o trabalho de um monte de gente, de treinador que se sacrificou, de atleta que se sacrificou, perdeu peso, ficou sem comer. Imagina se eu levar isso na brincadeira. Então, quando eu estou trabalhando, a seriedade é o principal quesito lá, profissionalismo e seriedade. Tendo isso, cara, a gente vai conseguir fazer um bom andamento aí do evento. Mas é o que eu sempre falo para a galera. A gente está trabalhando com sonhos, estamos trabalhando com trabalho dos outros, esforço dos outros. A gente tem que dar o nosso máximo aqui. A gente tem que prestar atenção em tudo. Não pode celular, não pode. Esquece isso. Olha a luta, foca nela e faz o seu melhor. Por quê? Isso não é para você. Isso é sonho do atleta, é sonho do treinador, é sonho de pai, é sonho de família. Então, faz o melhor que vocês possam fazer. E é o que eu sempre prego, exatamente isso aí. show. Profissionalismo sempre. Eu penso da seguinte forma. Todo trabalho ele tem que ser desenvolvido de uma forma assim, com seriedade. Pronto. Só que qual é o problema, na minha opinião? O brasileiro ele tem um defeito muito grande de achar que nós, independente da situação, temos sempre que estar com um sorriso no rosto e... Não, cara, tem que saber separar. Cada momento é um momento único. E aí o que acontece? Às vezes, por um descuido, né, um árbitro ou um juiz pode acabar com... Não acabar com a carreira, mas prolongar, talvez, o sonho de um lutador.
né? E aí o que acontece? Tem um seriado que eu tô assistindo, aquele Suits, não sei se você já viu Homem de Terno, da Netflix. Dificilmente eu assisto televisão nem Não, eu não seriado, assisto, não. realmente não assisto. Só que me foi indicado um dia, eu falei, vou assistir um episódio. Cara, não consegui parar. É exatamente isso. Sabe-se dividir exatamente o limite de cada um. E pronto. Entendeu? Eu te falo aqui, acabou. Eu não vou ficar remoendo aquela. Não é porque eu falei que vai ficar de mimimi. Brasileiro é muito mimizento, né? Na verdade é isso, né? Sim, Tipo, sim. vou dar um exemplo. É aquele dia que a gente foi tomar café lá, eu, você e o Rico. Aí, tô dando esse exemplo, né? Mas aí fala alguma coisa e vai lá e fala, pô, não sei. Cara, não existe isso. São homens, são negócios, acabou, acabou. Não deu certo? Beleza. Vamos em frente. Um dia dá certo. Deu certo? Ótimo, vamos nessa. Sabe por quê? Eu acho que grande parte do Brasil no geral, seja ele em qual área, sempre sofrer mais por esse motivo. Fica sempre aquela coisa, isso é aquilo. Não, cara, é isso e acabou. Entendeu? Eu acho que por isso que o americano Concordo. se dá muito bem em muita coisa. E o tailandês é um pouco assim, né? Se nós formos ver o tailandês, e se tratando de Muay Thai, ele é desse jeito, né? Aquela rigidez é daquele jeito. Deixa eu só falar o Reinaldo aqui, né? O Reinaldo não, o Leandro. O Leandro tá. E para os promotores. Leandro, para os promotores de evento que discordam da arbitragem publicamente no meio do evento, como lidar? Então, essa situação, uma só que ocorreu, foi conversado. Eu tive o prazer de conversar com o promotor aí e resolver isso. Não era eu o diretor de arbitragem. E se algum dia eu tiver em algum evento, foi o que eu falei no dia. Falei no dia não, falei depois numa reunião com ele. Você teve sorte que eu não era o diretor de arbitragem, porque se eu fosse o diretor de arbitragem numa luta, você pegasse o microfone e discordasse do resultado, falando que a arbitragem estaria errada, sendo que a arbitragem foi correta e o resultado foi correto, eu pegaria todos os meus árbitros, já que eu não presto, e iria embora. Dessa forma, você seguiria o evento como? Uma vez que você colocou toda a equipe de Claro. arbitragem em risco, porque jogaram cadeira nos árbitros e etc. E dessa forma, quando existe isso na nossa cartilha da MTI, quando não houver possibilidade dos resultados serem justos por pressão ou alguma coisa do tipo, a equipe de arbitragem vai se retirar. E foi o que eu falei. Se houver isso, se algum dia eu, como diretor, não era eu que estava no dia de diretor de arbitragem, mas se algum dia tiver um diretor de arbitragem, se eu tiver e a integridade física da equipe de arbitragem tiver é, sendo ameaçada, jogar em cadeira, alguma coisa do tipo, ainda mais por conta do promotor, não tem segurança para a equipe de arbitragem, a equipe de arbitragem ela deve se retirar do evento. Agora, se ela se retira do evento, como é que vai ficar o evento sem uma Com equipe de certeza. arbitragem? Ele vai transcorrer? Ele não vai transcorrer. Para você ver a mentalidade de um promotor que faz uma coisa dessa. Mas, enfim, foi o conversado. Eu tive o prazer depois de chegar na frente dele, falar a realidade e como é um trabalho profissional. Nada contra se houverem posteriores eventos que ele fechem com outro grupo de arbitragem, com a MTI ele não pode contar, porque a gente já sabe da índole dele. Mas, enfim, sem se aprofundar nisso. A equipe de arbitragem deve estar sempre segura, ela deve ter um respaldo lá, tanto de seguranças ou que o local seja apropriado. Se alguém incitar, treinador, incitar público contra a equipe de arbitragem, essa equipe deve ficar suspensa dos próximos eventos que a MTI vai arbitrar, que já tem equipe que quando a MTI vai arbitrar, a gente não arbitra a luta deles. É, e promotor é a mesma coisa. Tem promotor assim, a gente não faz evento deles. E eu acho que Entendi. é um meio de quem trabalha pelo ideal, pelo certo, pelo correto, que quer fazer o Muay Thai crescer, e quem trabalha por vaidade, que não pode perder uma luta, que acha que ganha tudo e que sabe tudo. Então, dividindo essas pessoas, a gente consegue trabalhar com o lado bom. Ainda existe muito cego no meio do Muay Thai, ou não? De regras? Mauro, só um minutinho que eu vou fechar essa janela, tá uma ventania aqui, cara. Vai lá, Peraí. vai lá.
Depois você fecha aqui para mim. Paulo, quando todos estiverem de mente aberta para aprender realmente as regras, aí sim estaremos no mesmo pensamento, né? Verdade, ainda existe a resistência de alguns que não querem aprender. Você pergunta, desculpa a sua pergunta, Mauro. Faz Se ela para mim de ainda novo. hoje, em 2020, existe treinador totalmente cego ainda em relação à regra, totalmente, que não entende absolutamente nada. E ainda assim. Existe. Não só treinador, como atleta e público em geral. Não Porque o consegue atleta entender vai que pelo que vai o treinador está passando, né, meu? Então. Porque todos os esportes, cara, quando você vai jogar futebol, por exemplo, analogias, né? Que são analogias que a gente consegue entender, são exemplos que a gente vai entendendo a situação. Quando você vai jogar futebol, você já sabe que aonde você faz o gol, você já sabe se derrubar dentro da área é pênalti, você já sabe se a bola sai da linha é lateral ou escanteio. Enfim, você já tem uma noção muito boa das regras quando você vai jogar futebol. Quando você vai lutar Muay Thai, pelo contrário, você aprende a lutar, mas você não aprende nada de regra. Você aprende a dar soco, dar chute, dar cotovelo, mas você não aprende regras. Entendeu? Então, aí a gente faz um retrocesso, a gente vem de trás, a gente vem da frente para trás. Aí tem que ensinar as regras. Aí vai falar, pô, mas fulano de tal ensinou que é desse jeito. Enfim, tem muita gente ainda com a mentalidade distorcida. Kickbox, outros esportes de contato influenciaram isso, porque vem muita gente de outros esportes, então influencia um pouco também. Eu costumo também falar por analogia, dama e xadrez. Dama e xadrez. Ambos são jogados num tabuleiro. E o tabuleiro pode ser o mesmo. Mesmo tabuleiro, você joga dama e xadrez. Mas as regras são diferentes. Mesma coisa se dá com o Muay Thai. Muay Thai e kickbox, ou outro combate, ou outra luta que seja no ringue. Elas são lutadas no ringue, mas as regras são autônomas, são diferentes. Não é porque eu luto kickbox que eu posso lutar Muay Thai. Não é porque eu luto Muay Thai que eu vou lutar kickbox. Você pode, realmente, mas você não vai conhecer das regras e você vai perder. Porque quem é conhecedor das regras sabe como funciona. Pode até ganhar uma luta, né? Mas não vai ser lutando ou Muay Thai se ele é um lutador de Não. kickboxing ou kickboxing se é um lutador de Muay Thai. Pode ganhar? Pode, mas não necessariamente vai ser fazendo a regra, né? Foi colocada aí uma tirinha que meio que viralizou no meio do público do Muay Thai, aí uma tirinha que foi até para a página da MTI também, aí dois atletas, o árbitro levantando a mão de um e o perdedor falando pro Eu corner, vi. poxa, eu bati no cara, o cara só me agarrou e ganhou a luta. Mais ou menos isso que dizia a tirinha. É. Por quê? Inclusive essa Ele semana, conhecia né? a regra. Esse conhecia a regra, esse não conhecia, Pois é. esse ganhou, esse vai perder. E ainda vai falar mal e reclamar da arbitragem. É, E é normal. assim que funciona. Ainda tem muito, estamos melhorando muito. O que era 10, 15 anos atrás para hoje? Melhorou demais. 10 não, eu falo Melhorou, para você 5 anos. De 5 anos para cá mudou completamente. Completamente. É melhorou. outra coisa. Isso reflete, cara, tanto até na qualidade dos atletas, porque não tem como um atleta alcançar um bom nível se a arbitragem não julgar a luta como um Muay Thai. Tá? Sim. Não adianta, até o alto nível, até dos meninos que hoje em dia estão se destacando lá fora, porque a arbitragem ajudou isso, porque aqui eles começaram a lutar na regra. Se eles não tivessem lutando na regra aqui, eles iam ter uma dificuldade, poderia estar lá bem, mas lá eles iam ter uma dificuldade, porque eles não iam entender nada de como funciona o jogo, que foi o caso da joelhada que eu levei, da luta que eu perdi. Então, conforme a gente vai incrementando, acrescentando a regra, tudo evolui, tudo. Atleta evolui, nível de evento evolui,
O público vai começar a olhar a luta com um olhar técnico, vai ver que o Muay Thai é um jogo muito mais bonito do que dois caras só se socando lá, do que outras artes. E isso é muito completo, só que isso tem que ser implantado. Muita gente quer essa implantação e quer ter esse conhecimento, mas muita gente quer achar que o dela, aquele Muay Thai que era antigamente, é o certo e pronto, se fechar naquilo e pronto. Aí a gente vai a cada dia aí tentando um pouquinho mais e buscando, né? Vamos lá, mudando o foco da conversa. Vamos sair do meio a meio e vamos pôr. Existe, na sua opinião, para você, um estilo de lutador, né, que seja mais difícil de pontuar ou não? Tudo igual. Então, Mauro, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se existe um estilo de lutador que é O mais Muay Thai é fácil? mais difícil de pontuar do que o Fiman, do que não sei o quê. Não. Eu estou te fazendo essa pergunta porque já me perguntaram umas 200 vezes isso. Não, não é questão de ser mais forte ou mais fraco para pontuar. Você observando o Muay Thai como um jogo, Não, não mais forte, mais fraco, mais difícil. mais difícil, ok. Você visualizando o Muay Thai como um jogo, você vai pontuar a favor daquele que está conseguindo impor o E for o jogo seu perante jogo. ao outro. Então não tem dificuldade. Se o Michael quer clinchar e o Fimeu não deixa ele clinchar de algum jeito, ou com tip, ou saindo e derrubando, de alguma forma, o jogo do Fimeu está prevalecendo. Está prevalecendo, exatamente. O Michael chegar, grudar, cara, obviamente o jogo dele vai prevalecer, porque esse é o jogo dele. Então, observando o Muay Thai como um jogo, é dessa forma que ele funciona. Não tem estilo que esse estilo é mais fácil, esse é mais fácil. Não, não tem. A gente vai ver isso no combate. Aí uma coisa que eu vou falar para vocês é que a galera se pega muito em estilo, né? Estilo, 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 É o que mais estilo se de fala, cara. metal, estilo. Só que não é só o estilo. A gente tem que analisar o Muay Thai como intenção. Eu costumo falar que nem é só estilo, é intenção. Não existe um estilo específico para. Aquele cara quer chutar só a coxa e ele vai derrubar fulano na coxa. Tem algum estilo que especifica chute na coxa? Não. Mas a intenção dele é fazer isso. E se ele fizer isso durante o round, durante a luta, a intenção dele está prevalecendo. Esse é o estilo dele de lutar, de chutar a coxa. E ele está fazendo isso, está sendo mais forte e mais efetivo que o jogo do adversário, ele vai vencer e não tem um estilo predominante, mas ele quer chutar a coxa. Então não é só estilo. Óbvio que tem esses estilos pré-definidos, né? A maioria conhece, soque, e etc. Mas a gente tem que analisar a intenção do atleta no momento da luta. Isso aí Esse de atleta, 2015, mais ou menos, do estilo do lutador, foi colocado aqui, só se falava nisso durante, acho que uns 2 anos, só se falou nisso. Aí todo mundo. Eu tô falando porque aqui na minha região, cara, que eu moro em Campinas, né? Aqui na minha região, cara, cidades aqui ao redor, tem muito, mas muito treinador. Cara, tem cidade com 80 mil habitantes, tem 17 treinadores diferentes. Entendeu? Então, assim, e eles não vão atrás de estudar a regra. Aquele problema do cara não admitir, ou tem preguiça, ou não quer mudar, mas continua usando o nome Muay Thai. Aí, cara, tipo, eu sempre me dei bem com todo mundo, cara. Eu converso com todo mundo. Aí você tá em algum lugar, ou um evento, que sempre teve muito evento de MMA aqui na região, ou qualquer coisa, encontra o cara na rua, no mercado. Primeira pergunta que o cara pergunta: Muay Cal, Muay Sok, Muay Fiman, Muay Mai, porra, sabe? Tipo, e isso foi colocado aqui de uma forma absurda, cara, absurda. Por isso que eu te perguntei, porque assim, é uma. Como que eu vou te falar? É um caminho, cara, que às vezes o cara perde tanto tempo querendo saber uma coisa que não vai fazer tanta diferença lá na frente, não né? vai. Não Não? vai. Então, Não vai. Que é óbvio que com o passar do tempo vai se moldando o atleta de uma forma e de um estilo que ele se ache melhor para lutar. Óbvio, isso vai ser com o passar do tempo. Não adianta o cara, uma, duas lutas, já fala para ele, pô, esse cara aí, apesar dele ter um clinch duro,
peraí, esse cara vai ser mais calmo. Mas e aí, será que ele vai ter gás para lutar 5 rounds ou 4 andando para frente e abafando? Então isso aí requer uma série de fatores para se definir um estilo de lutador, né? Mas no que tange, no que diz respeito à regra, a gente não visualiza assim. O Michael, a gente analisa a intenção momentânea do atleta, porque por muitas vezes o Michael não luta de Maical. Um Exato. Fimã não luta de Fimã. Então não tem como eu rotular um atleta, entendeu? Não tem como eu rotular um atleta. Eu tenho que rotular e eu tenho que verificar a intenção que ele quer fazer, mas essa intenção dele no momento da luta. Se ele mudar o estilo dele, então ele perdeu a luta? Não, ele não perdeu. Ele está mudando o estilo, ele está querendo fazer aquele outro estilo e está vencendo. Vamos dar um exemplo para ver se entra bem na cabeça do pessoal lá. Vou colocar simbólico aí. Pet Bonchu e Sunshine. Foi uma luta que eu assisti hoje para ilustrar o sistema de corrida, que é uma luta bem Ah, bacana perfeito. para. É uma luta ótima, velho. Pet Bonchu e Sunshine. Beleza, Pet Bonchu, todo mundo sabe que é Michael. Sunshine trabalha solto lá, lutador completo, mas no clinch ele vai perder pro Pet Bonchu. Beleza. Se o Sunshine estiver bem preparado, todo mundo sabe que ele é um lutador completo, mas ele não vai lutar no clinch com o, o Pet Bonchu. Mas se ele se preparou muito, treinou muito clinch e for bater de frente e os dois clincharem e ele levar vantagem, o Sunshine, ele vai ganhar a luta, porque a intenção dele era essa, bater de frente, óbvio, se ele se sobressair. O que eu quero expor é que não pode se rotular antes da luta acontecer. A intenção que eu tenho que ver é a intenção momentânea, não Tá. só o estilo do atleta. O que ele quer fazer? Ele quer clinchar? Clincha. Ele quer trabalhar solto? Está trabalhando solto? Perfeito para ele. A intenção tem que se dar no momento da luta. Eu não posso Ação por ação rotular. e em conjunto de ações, né? Sim, eu não posso rotular aquele atleta e expor que ele é isso, e se ele não fizer isso, ele perdeu a luta. Entendeu? Ele é Michael, mas se ele não clinchar, ele perdeu a luta. Não, ele pode ser Michael, mas no dia ele vai trabalhar Tá. de Fimã. E se o Fimã dele prevalecer contra o Fimã do outro, ele vai estar vencendo a luta. Então, a intenção tem que ser visualizada momentaneamente, no Perfeito. momento da luta. Não já ideia pré-concebida lá. Eu sei que ele é Michael, mas aí vai chegar na hora lá, ele está trabalhando de Fimã, então ele mudou o jogo porque ele está perdendo. Não, ele mudou o jogo porque ele está se sentindo melhor naquele jogo. Isso que a galera tem que começar a dar uma notadinha aí e não comer bola. Mas, de maneira geral, hoje em dia, tá, o pessoal tá top já. Já tá bem ligeiro quanto à regra aí do que era antigamente. Mas tem muita gente, óbvio que a gente sabe que tem, que ainda está arcado. Fizeram uma pergunta aqui sobre a falta de três apoios. Para você comentar um pouquinho a falta de três apoios e chute na genitália, que sempre Bom, deixa dúvidas nos eventos. três apoios, pessoal. É simples e básico. 2 pés no chão são 2 apoios. Coloquei uma mão, é 3. Uma mão, um joelho é três. Um joelho é 3. Estou além dos 2 pés no chão, vai ser 3 apoios. Ok? Chutes na genitália, T-sai, T-quá, T-sai, T-quá, tip, qualquer chute, direito, esquerdo, qualquer chute são golpes válidos. Subentende-se pelos especialistas e os entendedores que fizeram a regra que qualquer chute ele é dado a uma distância, qualquer chute, ele é dado a uma distância em que se o atleta, subentende-se que o atleta de Muay Thai está ali com seu nível de atenção total, e subentende-se que pelo chute ser a uma distância mais longa, o atleta tem por obrigação defender, ou bloquear ou tirar. Por isso, chutes nas genitais são golpes válidos. Sempre foi e sempre
e creio que sempre vai continuar sendo, principalmente pelo uso da coquilha de aço. Não é eticamente, moralmente bem visto, mas são golpes válidos. A regra especifica somente joelhadas na genital, uma vez que a joelhada é a curta distância, a maioria das vezes no clinch, e essa joelhada não tem a possibilidade do atleta, mesmo com 100% de nível de atenção, de defender, bloquear ou que seja tirar uma joelhada. Então, joelhada ela vai ser sempre falta. Chutes sempre são golpes válidos. Perfeito, Ok? perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Fabão, abraço, Fabão. Uma vez, até sobre a falta lá do três apoios, da intenção, né? Tipo, o chute já saiu e o cara tocou no chão. Não pode ser falta porque o chute já saiu antes, né? Só um minutinho aqui, ó. O Ed. E aí, Ed, tudo bem? Luta do Cajaíba e Lobo, final do Epic. Perfeito. Luta perfeita. Luta em que o Lobo trocou o estilo dele, tá? Verdade. E depois visualizando, essa luta aí deu muito o que falar na época, né? A gente está vindo de erros e acertos, de 1000 lutas aí sempre vai errar uma ou outra. Como eu passo no curso, eu coloco muitas lutas tailandesas, lances tailandeses em que há erro de arbitragem, muita coisa. O ser humano ele é passível de erro. Se eu chegar aqui e falar, cara, a MTI sabe tudo, a MTI ela estuda, mas ela não sabe tudo. Ninguém sabe, ninguém é dono da razão. E o que a gente faz é sempre buscar. Essa luta do Cajaíba e Lobo foi perfeita. O Casolari é meu amigo, ele é diretor da MTI também. E a gente até já conversou sobre essa luta, que foi uma luta em que confundiu demais a equipe de arbitragem por troca de estilo. Você está entendendo o porquê que a gente tem que analisar o estilo no momento da luta, não o estilo do lutador, e sim o estilo no momento da luta. Essa luta do Cajaíba e do Lobo é exatamente isso aí que o Ed falou. E ainda Ô, eu tive mais Mauro, um exemplo dessa luta, tá? Foi em 2016? 2016, 2017? eu não me recordo, Era Adalto. outra época também de conhecimento de todo mundo que estava envolvido. Né? Era outra época de entendimento do negócio. Hoje em dia, uma luta dessa, creio que a galera consiga julgar com uma muito maior Exatamente. facilidade. E a Exatamente. intenção é essa, é o que eu falei já várias vezes. A gente não é dono da razão. No Brasil, em nenhum lugar do mundo, como você vai ver lá fora também, se você conversar com árbitros conceituados, cara. Eu converso aí tive agora recente, converso com ele algumas vezes aí com o Talão Comparense, vocês veem a humildade dele em saberem que eles não são os donos da razão. Por quê? Tava mesmo, Fabão. Muay Thai é subjetivo. Muay Thai não é objetivo, não é matemática. 2 mais 2 é 4. Muay Thai existe a subjetividade, a interpretação, entendeu? E muitas das vezes o que a gente vê ali não condiz com a interpretação do juiz do lado, com a do outro. Com certeza. Ângulos, tudo é interpretativo. Ângulos, Muay Thai, a função de juiz não só no Muay Thai, é uma função muito ingrata e difícil de ser executada. Óbvio que com muito estudo isso aí vai diminuindo, mas ela é bem difícil mesmo. E com relação a, até citando essa luta do Lobo Cajaíba, qual foi a luta mais difícil de pontuar assim até hoje, assim, na sua opinião? Que você estava de central ou de lateral, a equipe no geral, que vocês aí depois falaram assim, meu, essa luta foi pica demais para pontuar. Para vocês terem uma noção, eu estava de diretor, não me recordo nenhuma luta difícil, estava de diretor, mas uma luta que teve erro. Foi uma luta só que a MT mudou, foi do tailandês e de um tailandês novinho, e o Espirro no Portuário. O Eu estava filho do Nut. eu estava diretor de arbitragem e foi um resultado dividido, e nesse caso eu como diretor eu poderia ter mudado a
o resultado, estava lá e mudei o resultado. A única luta que a MT mudou o resultado até agora, acertadamente, no ponto de vista de toda a diretoria, e acertadamente de acordo com os protocolos, porque o diretor de arbitragem só pode mudar se ele tiver ali decorrente de uma luta de decisão dividida. Se for 3-0, não muda. Se for 2-1, ele pode mudar. Então, dentro dos critérios e procedimentos corretos, eu mudei essa luta. Foi uma luta em que é outra pegada. A galera não entendeu a malandragem do Tai e não entendeu a dinâmica da luta. E isso fez com que o resultado fosse errado. Mas eu estava no local como diretor de arbitragem, eu mudei e consertei o resultado lá. E esse resultado foi ok, toda a diretoria depois concordou também, o presidente, etc. Mas, como eu falei, existem parâmetros para se mudar um resultado de uma luta. Não é assim, vamos mudar o resultado de uma luta. Não, a regra é bem clara e objetiva. A regra ela é bem interpretativa, mas neste caso ela é clara e objetiva. Pode-se mudar um resultado em lutas em que for resultado dividido e que haja incoerência do resultado perante a interpretação do diretor de arbitragem, que foi o meu caso, e eu mudei. Não é de qualquer forma que se muda o resultado de uma luta, tudo tem lá na cartilha. Quando eu digo em interpretação, Mauro, para o pessoal, por que o Muay Thai é interpretativo? E não só o Muay Thai, por que ele é difícil, o Muay Thai? Em certas formas, ele se torna muito mais difícil para quem estuda. Eu vou dar um exemplo, cara, que eu costumo dizer. Muita gente fala, pô, mas não tem uma cartilha? Tem cartilha da WMC, tem cartilha do Lupin, tem um monte de cartilha de Muay Thai aí. Do mesmo jeito que tem um código penal, tem uma cartilha de Muay Thai. Só que o que acontece? Vamos para o CDC lá, CPC, Código de Processo Civil. Você comprou uma televisão lá, essa televisão veio com defeito, e você ajuizou uma ação, entrou lá com litígio, foi lá, e o juiz deu ganho de causa para você. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu vou lá, entro, e o juiz não dá ganho de causa para mim, fala que isso ocorre várias vezes. A mesma situação, com interpretações diferentes de juízes. É a mesma coisa no Muay Thai. Tem a regra, só que a interpretação ela pode divergir. E o que acontece? O que as equipes de arbitragem têm que fazer e fazem? Eu falo pela MT, por ela que eu faço parte, né? Padronizar um pensamento e uma linha de raciocínio só. É a mesma coisa que os juízes tentam, mas muitas vezes há essas discordâncias, né? Por isso que você pode recorrer na esfera judicial aí. Mas é a mesma coisa numa luta de Muay Thai. Há a regra, mas a interpretação pode ser divergente. E o que as boas equipes e as equipes sérias devem fazer? Padronizar todos os juízes a terem um único pensamento. Dessa forma, o resultado vai ser sempre unânime. Quando as lutas ocorrerem com uma unanimidade, você pegar lá as papeletas, eu como diretor, olhar unânime, aí é que você sabe que a equipe de arbitragem está trabalhando numa sincronia perfeita lá e todo mundo visualizando da mesma forma. Mas trabalho difícil, não é fácil não. Quem está por trás disso, cara, rala, viu, velho? Rala. Eu sei. Rala bastante. Eu sei porque eu arbitrei MMA há muito tempo. Tem mais de 300 lutas só no Sherdog, fora as que não estão lá. Eu sei bem como é que é, cara. Eu sei bem como é que é isso. E vamos lá, uma outra. A gente tá bem que se caminhando para o final. Acho que faltam uns 7 minutinhos aí para terminar. E luta sua, que você tava lá de árbitro, teve uma luta que acabou com você assim, tipo, fisicamente, tipo, te exauriu fisicamente e mentalmente, porque foi muito difícil de arbitrar ou não? Mauro, assim eu não sei te dizer. Eu te pergunto porque eu já tive luta de MMA, cara, acabou comigo, cara. Acabou comigo. Eu saí de lá destruído.
Então, tem lutas que às vezes a gente mesmo até acaba, no Muay Thai, por ser tão proativo, né? Não sei como é no Exatamente. MMA, no Muay Thai, pra você se jogar e tal, você sai de lá, cara, todo moído. É, Às vezes toma chute, às vezes se machuca realmente. Eu não me recordo de nenhuma luta em isolado, mas você tem que ter um condicionamento legal para arbitrar uma com luta de Muay certeza. Thai, porque você a todo momento tá ali, cara. E o cara caiu, você cai junto. E o cara levanta, você vai junto. Então, eu não me lembro de nenhuma luta em especial, mas é, todas as lutas, muitas lutas são muito difíceis de serem conduzidas como árbitro. Segurar na corda para golpear e apoiar na corda para não cair. Segurar. Peraí, deixa eu voltar aqui. Segurar para Segurar para. golpear e segurar para não cair. Não, corda não foi feita para segurar de forma alguma, nem para golpear e nem para cair. Você não pode usar as cordas de forma nenhuma. O que se ocorre é muita malandragem, né? Para golpear é até descarado. Agora, para cair é mais instinto, né? Você está caindo, cara, você vai se jogar. Muitas vezes isso vai passar batido, não é de se chamar atenção da arbitragem. A arbitragem não chama atenção, mas é, tudo é proibido. A corda não deve servir de apoio de forma alguma. Cotovelo, mão, braço, corpo, corda não é apoio, tá? Agora, como eu falei, segurar para golpear é descarado. Então o árbitro pode dar uma chegadinha, tira a mão, tal. Agora caindo, aquele até involuntário, né? Vou tentar se apoiar para não cair. Isso aí vai ser básico e normal. Mas as cordas elas não podem ser usadas para nada. Show. E, claro, esse negócio dessa pandemia aí, mas esperamos que acabe logo aí. Projetos. Quais os projetos que a MTI tem aí para os próximos meses e anos aí? Então, Mauro, vou até fazer um convite aí, João Fernandes, Felipe Casolari, só treinador bom aí, Alex Cobra, Leandro Castro, Fabão Damasio, vai fazer a parte de manager, matchmaker, promoção de eventos. E eu também vou estar envolvido. A gente vai tentar fazer um grande projeto. Estamos elaborando um grande projeto que engloba tudo, não é regras, é tudo, absolutamente tudo referente a Muay Thai. Eu acho que, como eu falei no início lá, cara, procurem bons profissionais, tá? Com certeza. E eu acho que essa galera aí foi até um para mim trabalhar do lado deles aí, Felipe Casolari aí que fez o Júlio Lobo, o Alex aí que fez 300 mil atletas bons aí, o João Fernandes com uma equipe monstruosa, Leandro aí com a equipe dele em São Paulo tocando. Então a gente se juntou aí, juntamente o Fabão, que vai mostrar todo o envolvimento, projeção de carreira de atleta, vai trabalhando lá com, com toda a experiência que ele tem por trás dos rings. A gente está fazendo um projeto aí muito audacioso e que promete renovar aí não renovar, mas promete aí abrir muitas portas para muitas pessoas, tanto quem é leigo no assunto, bem como quem quer adquirir maior conhecimento. Esse curso ele não está pronto, tá? Mas ele vai estar em breve. As minhas gravações já foram feitas, tá esperando algumas de técnicas do pessoal que eu também vou participar. Então ele vai abranger muita coisa aí. E esse é um não tem como, né, cara? Nos dias de hoje a gente ficar, ainda mais com essa pandemia, ficar parado e aguardar a pandemia passar. A gente tem que trabalhar e passar conhecimento de alguma forma. Ressaltando, aqui, se a gente quisesse ficar rico, a gente mudava de profissão. Eu me continuava no funcionalismo público, também não era rico, mas enfim. É, a gente não quer ficar rico. Esse curso vai ser com valor totalmente irrisório, como tem câmera, como tem filmagem, editor, tem que pagar essas coisas, etc.
vai ter um custo, mas esse custo vai ser totalmente baixo, vai ser um custo aí para a galera adquirir mesmo e adquirir muito conhecimento. E como eu falei, conhecimento com quem entende muito do 20 mercado. segundinhos para acabar, tá? Infelizmente. Com quem Deixa seu entende muito. recado aí pra galera. É isso aí. Galera, segue lá a página da MTI, segue a PioPro aí que faz um trabalho fenomenal. Se quiser me seguir aí também, Paulo Carvalho, _CTC, pode mandar mensagem, a gente está sempre disposto aí para estar ajudando vocês aí no que